Boa noite. Peço desculpas a vocês, porque os nossos sonoplastas estão ausentes hoje, ele vai nos ajudar ali a poder passar os nossos slides dessa noite. Chegamos à última noite. Passou rápido ou demorou muito? O que vocês acham? Passou rápido, né? 9 domingos. E hoje, para a honra e glória de Deus, estamos aqui terminando o nosso curso, Domingos de Esperança. Eu vou pedir um favor a vocês, a Eliane depois, ela até já começou esse trabalho que eu vi, ela vai pegar o nome completo de vocês que assistiram aí, no mínimo 6 estudos, para a gente depois estar podendo confeccionar o diploma, tá bom? A formatura vai ser no domingo 14, dia 14, depois da semana de evangelismo do Ministério da Mulher. Vamos ter uma grande festa aqui de formatura, com a presença do nosso pastor. E vocês vão estar, então, recebendo aí o diploma do nosso curso. E a nossa secretária já começou esse trabalho, então. E ela há de recolher todos esses nomes. Só para a nossa curiosidade, Eliane, teremos quantos formandos aqui no domingo 14? 16 formandos. Amém, na igreja. Um número bem expressivo de irmãos que assistiram ali as nossas noites de domingo, né? Eu não sei se todos conseguiram assistir todas as noites. 16 por você e ela. A gente não conta, mas 14 pessoas, tá bom. Um número bem específico. Eu não sei se aqui presente essa noite tem alguém que conseguiu estar às 9 noites. Amém, Davi? Danielzinho, levanta a mão. Não. Teve? Amém, então. Ele veio com o Davi. Ele veio 8. E agora 9. Parabéns, Daniel. Uau, olha aí. Danielzinho firme e forte aí às 9 noites do Domingo de Esperança. Deus seja louvado aí pela vida do Daniel. E se bobear, porque um dia desse eu perguntei para o Daniel se ele sabia todos os estudos que tinham sido dados. Ele me falou. Ele me falou direitinho os temas que foram estudados aqui. Mas, como estamos encerrando, vamos relembrar então o que estudamos aqui ao longo dessas 9 noites. Eliane, qual foi o nosso primeiro estudo? O alto clamor, né? Estudamos, acho que ninguém nunca mais vai esquecer a parábola das 10 virgens aqui, né? Foi exaustivamente falado. E o ponto alto da parábola é quando grita-se na rua, eis o noivo, né? E esse noivo a gente sabe que é a volta de Jesus, o noivo que vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Depois, qual foi o tema, Helena? O poder da cruz. O poder da cruz, né? Vimos ali, através da cruz, Cristo redimindo a humanidade, nos dando a esperança de vida eterna, salvação. E depois, Helena? Anticristo. O anticristo, né? Aquele poder que se levanta contra Cristo, tentando não só se passar por ele, mas, se possível for, até tomar ou subjugar o lugar do próprio Cristo. Boa noite, Ismael, Rosane, sejam bem-vindos. E aí depois, qual foi o próximo estudo, Eliane? Vista profética do tempo do fim. Aí a gente viu, né? Satanás, então, o poder do anticristo, se levantando aí através de vários governos terrenos, tentando, de alguma forma, um domínio aqui desse planeta. Enfim, e o próximo? Império governado pela mulher. Pela mulher, né? A gente vê, então, um sistema político-religioso que, através desse anticristo, se forma esse poder que vai até o final dos tempos lutar
contra Cristo e sua igreja. E qual foi o próximo? Onde está a verdade? Onde está a verdade, né? A gente, através desse estudo, pôde perceber a importância da palavra de Deus no mundo onde a verdade é tão questionada hoje, né? Verdade se tornou algo relativo, cada um tem a sua verdade, ou aquilo que é mais cômodo para si, enfim. E o próximo estudo? Misericórdia de Deus, fim do mundo. Misericórdia de Deus no fim do mundo. A gente vê, apesar desse poder, dessa trindade do mal que se levanta. E qual é a trindade do mal? Vocês ainda lembram? Dragão, Satanás, a besta que surge do mar, né? O poder religioso, e a besta que surge da terra, o poder político, né? Que se une a esse poder religioso, e por trás desses poderes o dragão, Satanás. O próximo estudo, né? O dia do grande reencontro. O dia do grande reencontro. No dia do grande reencontro, a gente pôde perceber que há uma esperança para aqueles que dormem em Cristo, né? E contrariando o que esse poder prega, que a alma não morre, que você nunca morre, que você sai daqui e vai para algum lugar, enfim. E vimos também o questionamento, né, do dia de sábado e as duas grandes bandeiras que esse poder do mal vai levantar no final, que é a santidade do domingo e a imortalidade da alma. A gente estudou isso aí também. E hoje, qual é o tema de hoje? Deixa a Ellen botar ali. Ellen, solta aí o tema de hoje. Maturidade espiritual para o tempo do fim. Queridos, a gente tem estudado até aqui que à medida que a volta de Jesus se aproxima, Satanás vai intensificar os seus esforços para, se possível, enganar os próprios eleitos. A gente já estudou isso aqui. Quem são os próprios eleitos? Eu, você, todos nós que estamos aqui essa noite. Satanás vai intensificar os seus esforços. E aquele que não estiver maduro o suficiente, espiritualmente falando, pode ter certeza, irmãos, vai ser enganado, vai passar para o outro lado, falando de uma maneira mais clara. Então precisamos ter maturidade espiritual para lidar com esse tempo do fim, que já é o tempo em que estamos vivendo. E à medida que Jesus, ou melhor, à medida que a volta de Jesus se aproxima, Satanás vai intensificar os seus esforços contra a igreja de Deus, e a igreja precisa estar preparada. Eu e você precisamos estar preparados para resistirmos firmes até o fim. Resistir quando tudo está bem, eu acho que essa palavra resistir nem cabe, né? Quando tudo está bem, não precisa resistir a nada. Mas à medida que as coisas forem se intensificando, à medida que a liberdade que nos é dada hoje, religiosa e civil, for sendo tomada, aí sim, a nossa fé vai ser verdadeiramente provada. E aquele que não estiver firme na rocha vai sucumbir. Isso vale para o ancião, isso vale para o pastor, isso vale para o líder de igreja, isso vale para todos nós. Precisamos estar firmes na rocha que é Cristo Jesus. Por isso esse tema dessa noite, esse último tema, é tão importante para a igreja, porque esse tema vai abordar como devemos de fato, de forma séria, nos prepararmos para os grandes eventos que já estão à porta. Passa o próximo slide, Jeremy, por favor.
chega um tempo em que é preciso crescer, sim ou não? Um dia a gente nasceu, bebezinho, daqui a pouco era um garotinho, uma garotinha, mas tem que continuar crescendo, sim ou não? A vida humana, a vida física é assim, é crescimento. E na vida espiritual, será que precisa haver um crescimento também? Próximo slide, O propósito desse tema de hoje é mostrar como desenvolver uma fé madura, capaz de permanecer firme no tempo do fim. Você quer estar firme no tempo do fim? Sim ou não? Sim. Você quer estar pronto para resistir a tudo que vai vir aí? Sim ou não? Sim. Sim? Sim? Amém. Sim. Para aqueles então que desejam estar firmes no tempo do fim, o crescimento, o amadurecimento da fé é muito importante. Muitas vezes a nossa fé, queridos, ainda é como uma gangorra. Uma hora estamos em cima, outra hora estamos aonde? Embaixo. Será que esse tipo de fé gangorra, uma hora em cima e outra hora embaixo, será que esse tipo de fé será suficiente para suportar o que virá pela frente? O que vocês acham? Não vai ser suficiente. Essa é uma fé, a gente está falando de maturidade. Essa fé que é como uma gangorra, é uma fé que nós poderíamos classificar de uma fé infantil. Uma fé inconstante, ora em cima, ora embaixo. Por isso, a mensagem de Deus para nós é que precisamos crescer. Olha só o que está ali em Efésios 4. Abre tua Bíblia agora. Efésios 4, versículo 15. Um jeito em que o apóstolo Paulo fala sobre crescimento. Efésios 4, versículo 15. Amém? Amém. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Precisamos do que, irmãos? Crescer. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo ainda vai dizer assim: quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino, mas um dia o que aconteceu? Eu me tornei homem. O que aconteceu com as coisas de menino? Tiveram que ser deixadas de lado. Então Paulo, ele nos diz que nós temos que crescer espiritualmente falando. Temos que nos tornar adultos na nossa fé. Mais um texto do apóstolo Pedro agora, 2 Pedro 3, verso 18. 2 Pedro 3, verso 18. Já é indo lá para o final da sua Bíblia. E a gente vai ver o que Pedro, outro apóstolo de Cristo, vai nos falar sobre o crescimento cristão. 2 Pedro 3, versículo 18. Quando acharem, digam amém. Amém. 2 Pedro 3, verso 18. Olha o que diz aí, amém. Estou dando um amém porque o nosso sonoplasta chegou, amém. Deixa ele se posicionar ali. Graças a Deus, mais um dia vencido, né, irmão? Louvado seja Deus. Solange até sorriu aqui, feliz. Graças a Deus, mais um dia vencido. Vamos ler então o que diz Pedro sobre o crescimento. Olha o que ele fala aí. Antes, crescei na graça
e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que Pedro está dizendo? Precisamos o quê? Crescer. Paulo fala, olha, você que já conheceu a Cristo, precisa crescer na sua fé. Pedro vai falar a mesma coisa, olha, nós que já temos a fé em Cristo, precisamos agora crescer nessa fé. Som. Então, estão conseguindo me ouvir aí? Sim? Amém. Então. Próximo slide, Edinardo, por favor. Não, esse é o anterior. Isso. O que Deus espera, gente? Crescimento. Não o quê? Estagnação. O quê? Espiritual. Não podemos ficar estagnados. Não podemos ficar acomodados, achando que já chegamos em algum lugar. Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Esquecendo as coisas que ficaram para trás, o que eu faço? Prossigo para o alvo. Há uma caminhada, eu não posso parar, eu não posso ficar estagnado. Eu nunca posso, na minha vida espiritual, estar satisfeito com o que eu já conquistei até hoje. Na vida espiritual nunca será suficiente. Eu tenho que estar sempre o quê? Crescendo. Não posso parar, não pode haver estagnação espiritual. Próximo slide, Edmar. Não, acho que você voltou para trás. Isso. Crescer espiritualmente é aprofundar relacionamento com quem? Com Deus. E não apenas acumular informação religiosa. Queridos, eu conheço, e talvez você conheça também, muita gente aí que tem anos de igreja, conhece a palavra de Deus, mas você olha assim e não consegue observar que aquela pessoa cresceu. Continua implicante, problemático, crítico, cria confusão por qualquer. Você já conheceu pessoas assim? Isso nos mostra que só ter informação não é o quê? Não é suficiente. É preciso que você tenha informação, sim, mas o que você deve fazer com essa informação? Praticar, queridos. Praticar. Eu falei isso aí ontem na classe e vou repetir aqui para vocês. Vocês já ouviram muitas vezes, tenho certeza que ouviram, esse texto bíblico que diz assim: a fé vem pelo ouvir. Quantos já ouviram esse texto uma vez, pelo menos? A fé vem pelo ouvir. E aí você pensa que esse ouvir é só ficar sentado aí, ouvindo o que o pregador está falando daqui. Mas esse ouvir do original, ele tem um sentido muito maior do que simplesmente ouvir. É aquele ouvir de dar ouvidos. Em outras palavras, de você ouvir e praticar. Quando eu falo para alguém, olha, dar ouvidos ao que eu estou te falando, o que eu estou querendo dizer para aquela pessoa? Pratique o que eu estou te falando. E aí, eu até citei ali na classe, os nossos pais, os seus pais de você, mas eu acho que a maioria dos nossos pais falava assim: você se deu mal porque não deu o quê? Ouvidos ao que eu te falei. Em outras palavras, os nossos pais estavam dizendo assim: você se deu mal porque não praticou o que eu te ensinei. Então, dar ouvidos é muito mais do que só ficar ouvindo informação. A fé vem pelo ouvir
de dar ouvidos. Quando você ouve e pratica, coloca em prática aquilo que você ouviu. Aí há crescimento. Queridos, quem não cresce na fé, na prática já está retrocedendo. É igual o caranguejo. Você já ouviu dizer que o caranguejo faz o quê? Anda para trás, não é isso? Já ouviram isso? Alguém diz assim, não seja igual o caranguejo que anda para trás. Quando você fica estagnado e não cresce espiritualmente falando, se você ficasse no mesmo lugar que você já está, seria ótimo. Mas, espiritualmente falando, ficar estagnado já está o quê? Retrocedendo, andando para trás. Então, quem não cresce na fé, na prática, já está andando para trás. Será que a Bíblia nos traz alguns exemplos de maturidade cristã? Que a gente pode olhar assim e falar, nossa, que exemplo de maturidade cristã. Preciso praticar isso aqui. Será que há personagens lá? Vamos ver? Passa aí, o Ismael. Idimar, por favor. Que dois exemplos nos são mostrados ali. Tem mais na Bíblia, mas aqui dois se destacam. Quem são aqueles personagens ali? Vocês conhecem? Já ouviram falar nesses dois? José e Daniel? Olha o que a Bíblia fala sobre esses dois. Abre sua Bíblia em Gênesis 49, versículo 22. Gênesis 49, versículo 22. Como José é descrito aqui nesse texto. Gênesis 49, 22. Amém? Amém. José é um ramo o quê? Frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre os muros. José é alguém que prosperava espiritualmente, mesmo em meio à adversidade. Porque, querido, ser cristão quando tudo vai bem é fácil. Mas o grande teste é quando você tem que passar por um teste como José passou. Vocês lembram do teste de José? Fidelidade. Foi difícil, não foi? Ser vendido pelos irmãos e depois se parar numa prisão. Mas mesmo assim José se manteve o quê? Fiel. Fiel. Ele passou no teste. Mas sabe por que José passou no teste? Porque ele tinha uma fé dura. Uma fé madura. Se a fé de José fosse igual a essa gangorra, um dia em cima, outro dia embaixo, José não teria passado no teste. Agora vamos lá para Daniel 6, versículo 10. Daniel 6, versículo 10. Amém? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que escritura era essa? Vocês lembram? Quem não adorar durante um mês o rei da Média e Pérsia, daí, quem não adorar esse rei durante um mês, só um decreto. Durante um mês você só vai poder adorar o rei. Não vai poder adorar mais nada, Deus nenhum, nada, só o rei. Esse foi o decreto. E quem descumprisse esse decreto, o que aguardava ele? Vocês lembram? A morte, a cova dos leões. Ou você vai ficar um mês aí quietinho, se não quiser adorar o rei, não quero agora, mas não vai adorar ninguém não, tu vai amar o problema, fica aí quietinho. Ou se você descumpre o mandato do rei, vai parar onde? Na cova dos leões. Parar na cova dos leões era morte. Era morte. Mas olha o que aconteceu aí. Daniel, pois, quando soube, ele já sabia. Ele já sabia. E tinha sido assinado o decreto.
mesmo sabendo o que ele fez, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas o que? Fechadas? Abertas. Do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não sabia do decreto. Ele podia pensar assim: eu acho que pelo menos eu vou fechar a janela, tem ninguém vai ver. Eu vou deixar a janela para orar a Deus, mas eu vou fechar a janela, porque ninguém vai ver que eu estou adorando a Deus. Foi isso que ele fez? Continuou com as janelas abertas e foi adorar a Deus, mesmo que todos ali estivessem vendo o que ele estava fazendo. Maturidade espiritual. Se a fé de Daniel fosse ora em cima, ora embaixo, o que vocês acham que ele ia fazer? Domingo fechado a janela. Domingo. Percebe a importância de termos uma fé madura no tempo da adversidade? Quando procuramos desenvolver uma fé madura fora dos tempos de crise, estaremos muito mais preparados para enfrentar os tempos de crise. Agora, se formos tentar desenvolver essa fé no meio da crise, será que vamos conseguir? Tem muitos que estão ainda dormindo, espiritualmente falando, e esperando ver as coisas que ainda vão acontecer para poder começar a se posicionar de uma forma espiritual mais séria. Mas, queridos, se não fizermos isso hoje, não vamos estar prontos para o tempo da tribulação final. Não vamos estar preparados. Por isso que temos que exercitar essa fé madura, igual Daniel, igual José. Maturidade espiritual é permanecer fiel quando ninguém está olhando. Olha que coisa interessante. É você manter-se fiel mesmo quando ninguém está olhando. Passa o próximo slide, por favor. O ponto central é: maturidade espiritual não se prova quando tudo está o quê? Bem, mas quando ser fiel custa caro. A gente já viu esses textos aí, dos nossos modelos, bíblicos, José e Daniel, e se tornaram fiéis mesmo em meio a um risco de perder a sua própria vida. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para viver, a fé precisa da palavra de Deus para crescer. Quantas vezes você se alimentou hoje? 2, 3. Sei que tem algumas pessoas que gostam de beliscar alguma coisa entre as refeições. Não é muito saudável, mas tem gente que gosta. O fato é que eu acredito que ninguém está em jejum aqui hoje, tá? Tem alguém em jejum? O que nós nos alimentamos todos os dias? E mais de uma vez por dia? Porque se não nos alimentarmos, o que vai acontecer com o nosso corpo? Fraco, debilitado, daqui a pouco você vai estar doente, e o que acontece? Morre. Sem a Bíblia, se dá o mesmo com a nossa fé. Vai ficando uma fé fraca, debilitada, e o que acontece no final? A nossa fé morre. Passa o próximo slide, por favor. O alimento que produz maturidade, o que é? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Se eu quero crescer, se eu quero ter uma fé madura, eu preciso me alimentar aonde? Na palavra de Deus. Próximo slide.
Lá em Atos 17, 11, traz como modelo os bereanos que examinavam a Bíblia diariamente. Paulo vai dizer assim, Lucas, escreveu o livro de Atos, ele vai dizer assim: nossa, os bereanos eram mais excelentes do que os tessalônicos, os lá de Tessalônica, porque os de Tessalônica ouviam a palavra e não se preocupavam muito em pesquisar a palavra, não. Mas os bereanos, o que faziam quando ouviam a palavra? Se os bereanos estivessem aqui essa noite, sabe o que eles estariam fazendo? Provavelmente, tudo que está sendo dito aqui na frente, você sabe o que os bereanos estariam fazendo? Estava escrevendo. E depois, quando chegassem em casa, sabe o que eles iriam fazer? Estudar. Será que o que o irmão Ciro falou é isso dele? Peraí, deixa eu pesquisar nas escrituras. Infelizmente, no mundo cristão, tem muita gente que se conforma só com o que ouve, só com o que o pregador fala, aquilo já é o suficiente, e não se preocupa tanto em pesquisar. Eu já falei aqui para vocês que hoje só igrejas que se dizem cristãos já tem mais de 40 mil por aí. Você acha que se essas pessoas pesquisassem a Bíblia como os bereanos, existiriam mais de 40 mil igrejas que se dizem cristãs? Queridos, precisamos estudar as Escrituras, precisamos pesquisar as Escrituras, para que não sejamos levados por ventos de doutrinas. Ser adventista não basta, precisamos pesquisar a palavra de Deus. Próximo slide, por favor. De bebê a adultos na fé, o desafio do alimento sólido. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 3, versículo 2. Esse texto aqui é uma carta que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E essas palavras que nós vamos ler agora, Paulo escreveu com profunda tristeza no coração para aquela igreja. Presta atenção. Abriram aí? 1 Coríntios 3, 2? 3, verso 2? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Paulo estava triste. Corinto foi uma das primeiras igrejas que Paulo fundou. E Paulo agora olhava para trás e ainda via Corinto como bebês na fé, não tinham crescido. Eu sou professor de escola sabatina, queridos, há 33 anos. E vocês sabem qual é a coisa que dá mais tristeza no professor de escola sabatina? É chegar aqui na hora da lição, quando ninguém estudou, ainda está até bom. O pior é chegar a hora da lição e cadê a igreja? Prestaram atenção aí, vocês? Solange e Maria estão de parabéns, porque estão sempre aqui na hora da escola sabatina. Não, estou falando bem. Mas a maior tristeza com o professor de escola sabatina é chegar aqui no sábado de manhã e cadê a igreja? Eu não sou Paulo não, sabe, gente?
mas eu acho que eu sinto uma tristeza assim, parecida com a do apóstolo Paulo. Por que eu fico triste? Porque eu sei que se a igreja não está estudando a Bíblia, essa igreja não vai crescer, não vai alcançar a maturidade espiritual. Ter a lição, fazer a assinatura da lição, isso é importante, tem que ser feito. Mas mais do que isso, igreja, nós temos que estudar a lição. A lição da escola sabatina é um dos materiais mais completos que a gente tem hoje, não é só na igreja adventista, não, no mundo evangélico. Você ali tem Bíblia, comentário bíblico, espírito de profecia, concordância bíblica. É um material riquíssimo. Eu ousaria dizer para vocês que estudar a lição da escola sabatina é como estar fazendo um curso de teologia. Você ali entende até o que foi escrito lá no original, no grego, do hebraico, no aramaico. É uma riqueza imensa que a gente tem nas mãos. É uma ferramenta tremenda para o nosso crescimento na fé, crescimento espiritual. Aí chega a sábado, cadê o pessoal? E aquela famosa pergunta que não quer calar: quantos estudaram 7? Percebem a importância? O que a igreja se preocupa tanto em fornecer isso para mim e para você? Para que a gente possa ter um rico alimento espiritual que nos proporcione crescimento espiritual. Passa o próximo slide, por favor. Hebreus reforça que alimento sólido é para quem? Para os maduros, aqueles que discernem o bem e o mal. Está lá em Hebreus 5, 13 e 14. Então, um bebê que ainda está tomando só leitinho lá no seio da mãe e tudo mais, você vai dar feijão com arroz para ele? Ele só está amamentando ainda. E aí um belo dia você fala assim: hoje eu cismei que eu não vou dar peito não, vou dar feijão com arroz. Vocês que são mãe, me digam aí, o que vai acontecer? Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim, gente. Eu trabalhei em pediatria um bom tempo e olha, eu já vi mãe fazer cada barbeiragem por aí. Dá muito ruim. O mesmo é comigo e com vocês. Se a gente só toma leite, não sai do leite, tu acha que Deus vai dar feijão com arroz para mim e para você? Não vai, porque vai fazer mais mal do que bem. Eu não estou preparado ainda para receber. E aí Paulo fala com essa tristeza: poxa, eu queria dar feijão com arroz para vocês. Vocês já não estão mais no tempo de estar amamentando, não. Eu queria dar feijão com arroz, mas eu não posso. E ele usa uma expressão forte aqui no final: porque vocês ainda são carnais. Vocês ainda não são espirituais. Vocês ainda são cristãos carnais. Isso é muito forte. Sem raízes profundas, qualquer vento nos derruba. Sabia disso? Aqui em Boa Esperança venta pra caramba, não venta? Lá na Rua Alta então, né, Eliane? Se não tiver raiz profunda lá em cima, queridos, se não tivermos uma fé com raiz profunda, qualquer vento de doutrina vai levar a mim e a você. E eu já estou muito preocupado hoje. Eu já estou muito preocupado, porque eu tenho visto muitos adventistas acharem que estar na Adventista, ou estar na Batista, ou estar aqui, ou estar não sei aonde, é tudo igual. E aí eu pergunto: até onde essa raiz desse adventista já se aprofundou na terra? Porque se é tudo igual, meus irmãos, quando o engano vier, você não vai saber discernir o que é o que, é tudo igual. Cuidado.
Precisamos criar raízes. Precisamos aprofundar o nosso conhecimento e a nossa fé em Cristo Jesus. Próximo slide, por favor. Profundidade na palavra. Onde se encontra profundidade na palavra? Onde se encontra os diamantes? Olha que coisa interessante. O carvão é encontrado na superfície, mas os diamantes só são achados aonde? Nas profundezas da terra. Na mina de carvão, se você ficar ali só no superficial, você só vai conseguir tirar o que dali? Carvão. Se você quiser tirar diamante, você tem que fazer o quê? Aprofundar a sua escavação. A Bíblia é a mesma coisa. Eu não posso me contentar com uma leitura superficial da palavra de Deus. Queridos, Deus tem verdadeiros diamantes aqui para mim e para você. A Bíblia é uma mina de diamantes, mas muitas vezes a gente só está tirando daqui carvão, porque não nos aprofundamos na palavra de Deus. Nós estudamos lição, já comentei isso aqui, não? E aí não criamos raízes profundas, não temos uma identidade como igreja, é tudo igual, e daqui a pouco o vento vai passar e você vai embora. Cuidado. Diamante é só para aquele que cava fundo. Precisamos cavar fundo na palavra de Deus. Como já dissemos aqui, sem raízes profundas, qualquer vento nos derruba. Próximo slide. Estudar a Bíblia é conhecer Jesus de forma pessoal, como ensina João 5,39. Olha a tua Bíblia em João 5,39. Jesus, em palavras de Jesus. Amém? Examinais o que? As Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Esse examinar no original, ele tem um sentido de pesquisar, se aprofundar. Jesus está dizendo, se aprofundem no estudo das Escrituras. Queridos, não basta só ler a Bíblia, precisamos nos aprofundar no conhecimento bíblico. Precisamos colher os diamantes que a palavra de Deus tem para nos oferecer. Amém? Tem que dar um amém, porque isso aqui é uma riqueza. Isso aqui é uma mina de diamantes. Está ao meu alcance o seu, mas se a gente não mergulhar fundo nisso aqui, queridos, não adianta de nada. É como eu estava vendo uma reportagem aí não sei se vocês viram, lá no Norte e Nordeste, não me lembro bem o lugar, e aí o homem foi cavar um poço lá no terreno dele, porque ele queria água, né? Poço artesiano. E aí, quando o homem começou a cavar o poço, sabe o que tinha lá, gente? Petróleo. Ele viveu a vida toda dele ali, os antepassados dele viveram a vida toda ali, e nunca ninguém sabia que estava em cima de uma bacia de petróleo. Ele só descobriu o petróleo na terra dele por quê? Porque ele resolveu fazer o quê? Cavar fundo. A Bíblia é uma mina de diamante, é um poço de petróleo, mas se eu não cavar fundo, não é? Essa riqueza se perde. Próximo slide, por favor. Já falamos aqui de estudar a Bíblia.
Eu tenho até um texto aqui importante. A gente está falando do preparo para o céu. E a gente ali já vai entrar no segundo. Uma segunda disciplina espiritual importante para esse preparo, mas antes eu tenho um texto aqui, ó, o grande conflito, página 595, que fala sobre o estudo da Bíblia. Olha o que diz aqui. A palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais do que escurecida e pode ser compreendida por todos aqueles que sentirem o desejo de entender. Se você tiver o desejo de entender as Escrituras, Deus vai mover céus e terras para que você consiga entender as Escrituras. Vai colocar alguém para te explicar, vai levar você para algum lugar. Mas quando você deseja cavar fundo, Deus vai ajudar você a cavar fundo aqui nas Escrituras, a encontrar os diamantes que existem aqui. É isso que Ellen White está dizendo aqui. Todos aqueles que sentirem o desejo de entender. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: eu não leio a Bíblia porque é um livro muito difícil. Realmente tem partes ali, não é? Se você for ler Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Crônicas, realmente. Mas se você tiver alguém que possa explicar para você, eu volto a repetir. Nós temos um grande professor aqui dentro da Igreja Adventista, que é a lição da Escola Sabatina. Através da lição da Escola Sabatina, eu já estudei Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Crônicas, eu já estudei tudo ali e entendi. Precisamos cavar fundo. Segunda ferramenta espiritual, a oração. Oração é o quê? Fôlego da vida espiritual. Se a palavra é alimento, oração é respiração. Você vive sem se alimentar? Você vive sem respirar? Espiritualmente também. Se você não lê a palavra e não ora, você morre também. Precisamos de uma para nos alimentar e de outra para respirar. Próximo slide. A oração não é o quê? Uma formalidade. É relacionamento. Sabe o que é formalidade? Falávamos ali na classe de novo. A lição da Escola Sabatina está até ajudando bastante esse tema aqui de hoje, não é? Formalidade é aquilo: Senhor, obrigado pela boa noite. Senhor, obrigado pelo alimento. Senhor, obrigado pelo dia. Aquela coisa, obrigado pelo dia, pelo alimento, pela hora. Isso é formalidade. O que é relacionamento? Imagina se eu chegasse para ela e só falasse isso: Ellen, obrigado pela comida que você botou aqui para mim, tá? Ellen, obrigado porque você passou aquela camisa para mim, tá? Isso é relacionamento? Será que a gente já estaria casado há tanto tempo? Relacionamento requer o quê, queridos? Intimidade. Intimidade, diálogo, conversa. Oração é você buscar intimidade com Deus, é você conversar com Deus, é você abrir o coração para Deus. Olha aí o que diz Mateus 11, a partir do verso 28. Isso é um conselho. Acharam? Tem alguém cansado e sobrecarregado aí essa noite? Não precisa responder. Não precisa responder. Olha o convite de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou fazer o quê? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Leve. Qual é o convite de Jesus? Vinde a mim.
Esse é o convite que ele está fazendo para mim e para você essa noite. Você está cansado? Você está sobrecarregado? A vida aí está difícil? Vinde a mim. Senta aí. Vamos conversar. Me conta o que está acontecendo. Quer chorar? Chora. Quer brigar? Briga. Mas vamos conversar. Eu acho isso, gente, um privilégio tão grande, quando eu penso que esse que está me fazendo esse convite é o rei de todo o universo, e ele olha para um grãozinho de areia como eu, uma poeirinha nesse universo, e fala assim: olha, eu estou interessado em conversar com você, eu estou interessado em saber o que está acontecendo na sua vida. Não é um convite extraordinário? O que vocês acham? Ou sou só eu que acho isso extraordinário? O rei do universo chamando você para uma sala de audiência para conversar com ele, abrir o seu coração para ele, dizer tudo que está incomodando a você, e ele ainda prometer para você: vem aqui conversar comigo, que eu prometo que você vai sair diferente de quando você chegou. Olha só. É maravilhoso ou não é? Amém? É maravilhoso demais. Veja esse texto também de Provérbios 18 e 24. Provérbios 18 e 24. O que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Há duas maneiras da gente interpretar isso aí. Muitas vezes a gente interpreta assim: que tem amigos aí fora que são mais achegados a nós do que os nossos próprios irmãos. Mas esse texto aqui, quando Salomão escreve, ele também está pensando em Cristo, que é um amigo mais chegado do que um irmão. Cristo quer ser um amigo mais chegado do que um irmão. Por isso ele quer que nós tenhamos esse relacionamento, essa intimidade com ele. Para os próximos slides, por favor. O resultado natural de quem busca a Deus em sua palavra, em oração, qual é? Uma fé que testemunha. É impossível você andar com Cristo e não testemunhar dele. Se você realmente tiver um relacionamento verdadeiro com Cristo, de intimidade com Cristo, eu e você automaticamente, sem fazer nenhum esforço, vamos testemunhar de Jesus. Tem aqui um texto do Espírito de Profecia, eu acho muito interessante sobre isso. Lembramos, está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 21. Lembremos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. Quando a gente tem um relacionamento com Cristo, à medida que andamos com Cristo, vamos nos tornando o que, queridos? Mais semelhantes a quem? A Cristo. Vocês lembram da primeira vez que os apóstolos foram chamados de cristãos? Lembram disso? Foi lá em Antioquia. Eles estavam lá em Antioquia. E as pessoas começaram a observar eles. A maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de se conduzir. Eles falaram assim: nossa, eles são igual o mestre deles. Quem olha para Jesus está olhando para eles. Quem olha para eles está olhando para Jesus. Eles são pequenos cristos. A palavra cristão no original grego quer dizer pequenos cristos. E aí, daquele dia em diante, começaram a ser chamados de cristãos, que eram tão semelhantes a Jesus que passaram a ser chamados
de cristãos. Será que eu já sou um pequeno Cristo para as pessoas que me observam? As pessoas olham assim para o Bíblia. Nossa, mas parece demais com Cristo, hein? As atitudes, a forma dele falar, de se comportar. Às vezes a gente pensa que testemunhar é dar estudo bíblico, né? É falar de Jesus para as pessoas, isso tudo é importante, tá, gente? Mas isso aí tem a ver com evangelismo. Testemunho tem mais a ver com a minha vida, com o que Cristo fez e faz na minha vida. E as pessoas veem Cristo na minha vida e eu contar para as pessoas o que Cristo tem feito na minha vida. Isso é testemunhar. E a gente testemunha muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Vocês acham que as pessoas aqui em Boa Esperança não estão observando a mim e a vocês? Quando sabem que nós somos um adventista do sétimo dia? Eles observam. E ai de mim e de você se a gente não tiver um comportamento condizente com a fé que nós professamos. Olha lá, diz que é cristão, frequenta a igreja adventista. É triste ouvir um comentário assim de alguém, é ou não é? De um irmão da igreja que não tem um comportamento, a pessoa fala, olha lá, diz que é cristão. Isso é uma fé que precisa amadurecer ainda. É uma fé que precisa crescer ainda. Precisamos ser mais semelhantes a Jesus se queremos testemunhar de Cristo para o mundo. Próximo slide, por favor. Eu vou ler aqui no meu. Paulo diz que a palavra está perto, na boca e no coração, e que crer e confessar fazem parte do mesmo processo de salvação. Abre aí a sua Bíblia em Romanos 10, verso 8 e 9. Começa maravilhosa. Amém? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Vamos analisar um pouquinho melhor esse texto aqui. Paulo está dizendo o seguinte: não adianta estar só na boca, tem que estar onde também? No coração. Percebe, queridos? Não adianta estar só na boca, falar, não adianta só isso. Tem que estar no coração. A fé madura, ela não é algo que está só na nossa boca, mas é algo que está aqui dentro do nosso coração. Próximo slide, já estamos caminhando para o final. Maturidade é o quê? O que diz o texto ali? É rendição completa a Cristo. Se você quer crescer, se você quer amadurecer, você tem que se render completamente a Cristo. Crescer em Cristo começa quando eu e você nos rendemos a Ele. E aí é o problema de, às vezes, você ver pessoas que estão há muitos anos na igreja e não cresceram. Conhecimento não foi o problema. Qual foi o problema? Não renderam ainda o seu coração a Cristo. Cristo não está nos chamando para a perfeição, mas para a rendição. O Espírito Santo quer fazer uma obra tremenda na minha vida e na sua. O Espírito Santo, ele quer nos transformar de uma tal forma que a gente possa chegar o mais perto possível daquela imagem e semelhança quando o homem foi criado lá no Éden.
Esse é o plano de Deus, o projeto de Deus para a minha vida e para a sua. É isso que Deus deseja. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Mas quando eu não rendo o meu coração, eu não permito que o Espírito Santo faça essa obra. Percebe? Não é que Deus não queira fazer, é que eu muitas vezes não permito. E às vezes eu estou há 10, 20, 30, 40, 50 anos nessa igreja e até hoje eu ainda não permiti que o Espírito Santo faça essa obra de transformação da minha vida. Eu até hoje ainda não rendi a minha vontade, o meu coração a Deus. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da forma que me agrada, tem que ser da maneira que é mais cômoda para mim. E aí o Espírito Santo não pode fazer a obra que ele tanto desejaria. Próximo slide. Ser batizado é o primeiro passo para essa vida frutífera e madura. Só que o batismo não é o quê, irmãos? Não é o final do processo. Batismo é o quê? Começo. Quando eu e você mergulhamos ali, as coisas não terminaram ali, não. As coisas estavam começando ali. O começo do processo. E eu e você estamos aqui nesse processo. E vamos estar até a volta do Senhor Jesus. Esse processo se chama santificação. Cada dia mais semelhante a Jesus e menos semelhante ao quê? Ao mundo. Esse é o processo da santificação. Ele é paulatino, ele é dia a dia, ele é um processo constante e eu preciso permitir que o Espírito Santo vá fazendo essa obra para que eu vá me tornando mais e mais semelhante a Jesus. Mas eu tenho que me submeter a isso. E às vezes a gente tem muita dificuldade com essa palavra submissão. Porque, queridos, até para nos submetermos, presta atenção no que eu vou dizer aqui, até para nos submetermos à obra do Espírito Santo, precisamos clamar ao Espírito Santo que nos ajude a nos submeter. Por isso que Jesus vai dizer em João 15,5: sem mim, nada podeis fazer, nem se submeter, nem se render você vai conseguir, se você não buscar ajuda em mim. Até para isso eu preciso da ajuda de Deus e do poder do Espírito Santo. Crescimento é uma coisa diária, é uma busca diária, é um clamor diário. Senhor, me ajuda. E você sabe as áreas que você precisa submeter, e eu sei das áreas que eu preciso me submeter também. Algumas que eu já me submeti, talvez você ainda não tenha conseguido. E algumas que você conseguiu, talvez eu não tenha ainda. É a nossa luta, cada um tem a sua. Por isso que precisamos toda manhã buscar o poder de Deus, para que possamos vencer e finalmente submeter o nosso coração, essas áreas que precisamos submeter, para que o Espírito Santo possa trabalhar e transformar plenamente a nossa vida. Amém? Amém. Último slide. Hoje Deus chama você para quê? Para crescer, o que mais? Para se aprofundar, e o que mais? Firmar raízes, e para o que mais? Para viver uma fé madura. Esse é o plano de Deus para a minha vida e para a sua. E não pensa que é mais fácil para mim do que é para vocês, ou mais difícil. A mesma luta, irmãos, que vocês têm, eu tenho. A mesma luta que eu tenho é a luta que o pastor tem. É a luta que o presidente mundial dessa igreja tem. Mas o convite de Cristo é isso aí.
venha crescer, venha se aprofundar, venha firmar raízes e venha viver uma fé madura. Esse tempo do fim que estamos vivendo exige uma fé que não apenas começa, mas que cresce ao longo do caminho. Amém? Amém. E eu louvo a Deus porque eu sei que Ele já está, como Paulo diz, operando essa salvação na minha vida e na sua. E eu tenho a certeza, pela fé, no poder do Espírito Santo, que esse ponto aí que está tão difícil para mim e para você, em nos rendermos, vamos buscar mais a Deus a partir de hoje, mais do que temos buscado. E o Espírito Santo vai fazer essa obra, e sozinho, eu e você jamais vamos conseguir. Às vezes dá até desânimo, né? Você fala assim, eu já tentei tantas e tantas vezes, e eu não consigo. E aí você muitas vezes escuta uma voz assim, é isso mesmo, desiste disso aí, desiste, chuta o balde, não dá para você. Mas a gente sabe de quem é essa voz. Vamos dar ouvidos a que voz? Aquela que diz, não desista, eu estou com você, vamos que você vai vencer. Ou vamos dar ouvido àquela voz que está dizendo para mim, para você desistir? A quem vamos dar ouvidos? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que mesmo caindo, não desistir, lutar, buscar por esse poder, ir com esse objetivo de render o coração em todas as suas áreas. É esse que, perseverando, vai estar pronto para o grande final. E eu não poderia encerrar esse estudo tão maravilhoso que tivemos aqui sem um grande final. E o grande final eu tenho aqui para vocês um texto maravilhoso do estudo de profecia. O livro Grande Conflito, página 640. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Viaja aqui comigo agora. Olha aqui para mim e faz essa viagem comigo. Surge no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho de uma mão. Esse tamanho aqui, você olha, o tamanho da metade de uma mão. É a nuvem que rodeia o Salvador e que a distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-no, enquanto se aproxima da terra. Mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do conselho. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor, com antífonas da melodia celestial, os santos anjos e em vasta e inumerável multidão. Você vai olhar para o céu e vai ver ele pontilhado de anjos, de ponta a ponta. Miríades e miríades, milhares e milhares de anjos acompanham em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões de anjos fulgurantes no céu. Nenhuma pena humana pode descrever essa cena. Mente alguma mortal é apta para conceber o seu esplendor. Quantos querem estar lá de pé nesse dia?
contemplar essa maravilhosa volta do Senhor Jesus. Vale ou não vale a pena todo o esforço? Que o Senhor nos abençoe e que jamais venhamos a desistir de lutar ao lado do Senhor Jesus, porque em Cristo já somos mais e vencedores. E quem sabe, Solange, Hélio, você, Bia, você da música, quem sabe a gente não vai cantar esse hino aí? Vamos cantar agora esse glorioso hino. Imagine essa cena ao cantar esse hino que vamos cantar agora. Temos cantado aqui todo domingo. Vislumbra essa cena. Os queridos lá naquele glorioso dia, quem sabe cantando digno. Vamos ficar de pé? Estaremos no lindo lugar, onde a ti o que está, onde andaremos na presença do Senhor. Da terra se levantará
Vamos orar? Querido Pai, obrigado pelos 9 domingos que aqui estivemos estudando a Tua Palavra. Conhecendo, Senhor, um pouco mais dos eventos finais da história dessa terra. E como devemos nos preparar, Senhor. Não somente para enfrentar o que virá por aí, mas acima de tudo nos preparar para aquele glorioso dia da Tua volta. Se há ainda alguma coisa, Senhor, que tem nos impedido, se há ainda alguma coisa, Pai, que precisamos deixar para trás, por favor, nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, nos dê o Teu poder e a Tua graça, para que possamos ser plenamente transformados pelo poder do Teu Espírito. Despeça-nos agora com a Tua bênção, Senhor, e que possamos testemunhar do Senhor até a Tua volta. Guarda cada irmão, guarda cada lar, cada família dessa igreja, para que naquele glorioso dia nenhum de nós venha faltar, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.